Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a articulação política na reta final do processo de impeachment. E quem faz a análise é o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de Teoria Política da Unesp. Começando com essa notícia que acabamos de ver, muda completamente o quadro eleitoral em São Paulo, com participação de candidatos no debate, aqueles que estavam impedidos por força da nova lei eleitoral? Olha, é difícil a gente dizer que vai mudar, mas é importante a gente dizer que a participação de todos é sempre um ganho para a democracia. Sobretudo se esses todos, né, essa ideia dos todos, forem pessoas que têm alguma coisa a dizer e não apenas candidatos circunstanciais que têm, digamos assim, pouca expressão política. Mas Luísa Erundina, que está bem colocada nas pesquisas, né? Ela traz um peso considerável. Ela traz um peso, não só pela experiência que ela tem como parlamentar, mas pelo próprio fato de ter sido prefeita de São Paulo num período difícil da vida política brasileira. Ela foi prefeita no começo dos anos 80, né? Onde a gente tinha dificuldades de vários tipos, não só para a gestão da cidade, mas para o encaminhamento político das questões todas, né? Bom, agora vamos a esse fato principal do dia, que é o início, né, do processo final do julgamento de impeachment. Passamos o dia todo acompanhando, né, dentro do rito aquilo que já está pré-definido. Há toda uma expectativa muito grande. Apoiadores de Dilma acham que ela perdeu recentemente votos e que, no máximo, ela vai conseguir 18 votos contra o impeachment. Dilma continua lutando. Já os apoiadores de Temer, o próprio Temer faz uma referência que estão garantidos entre 58 e 62 votos. Esse placar do impeachment tem base na realidade ou expressa muito mais aquilo que as pessoas gostariam que acontecesse? Eu acho que as duas coisas, né? Com certeza, na reta final de qualquer disputa, sobretudo, né, numa dramática como é essa, os cálculos acabam sendo feitos para servir também de recurso político de persuasão dos recalcitrantes, dos que têm dúvidas, e como uma forma também de demonstração para a opinião pública de que cada lado tem uma dose de força e de verdade, digamos, né, que precisam ser postas na mesa, digamos assim. Então, eu acho que tem as duas coisas, né? Mas a base real do processo de impedimento da presidente me parece hoje absolutamente inquestionável, né? É muito difícil que haja algum fato novo nesses dias de hoje até terça, quarta da semana que vem, que altere o humor do Senado no que diz respeito a esse processo. Bom, de qualquer forma, ela continua no embate com muita força, tanto que deverá ir na próxima segunda-feira ao Senado fazer ali a defesa própria. Eu quero só fazer em relação a isso, assim, sobre que expectativa a gente deve ter da presidente Dilma, porque ela ultimamente tem sido assim muito combativa e ao mesmo tempo agressiva com Temer e os adversários, adjetivando. Ela tem batido muito forte em defesa própria, e é claro. Mas, por outro lado, também existe a expectativa que ela possa ir para reiterar a tese do golpe, do respeito à Constituição e chamar para esse lado de defesa da democracia. E aí tem quem acredite que isso possa mexer, vamos dizer, com os brios de senadores. O que o senhor espera? Eu espero que ela insista nessa linha que ela elaborou, essa linha de defesa que ela elaborou nas últimas semanas, ou desde que esse processo foi efetivamente iniciado, né, na Câmara dos Deputados e depois. Ou seja, de que ela está sendo vítima não só de um golpe, como de uma flagrante, de uma grande injustiça, já que ela não tem culpa nenhuma no cartório e todos os atos de governo que ela praticou foram respaldados pela legalidade e, além do mais, ela é uma pessoa que não tem nenhuma mancha de corrupção na vida. Eu, pessoalmente, acho que a análise que se pode fazer da conduta da presidente afastada é a conduta de uma pessoa que não está com uma clareza muito grande do caminho a ser seguido no plano discursivo, no plano da argumentação. Porque, veja, é curioso que uma pessoa que
alegue estar sendo vítima de um golpe compareça ao rito final de um processo jurídico que é flagrantemente o não golpe, né? Quer dizer, ela, de certa maneira, ela joga um pouco, ela e os seus defensores, com a palavra golpe, que é uma palavra que estigmatiza com muita facilidade, sobretudo num país como o Brasil, que já foi objeto, já foi vítima de golpes sucessivos. E a outra coisa, para concluir esse ponto, é que ela, ao mesmo tempo que ela se diz vítima de um golpe, ela afirma desejar voltar à presidência para, no momento subsequente, renunciar e convocar um plebiscito para decidir quem será o presidente da República. E aí ela ficou sozinha com a tese. Você ouviu a decisão do PT há 2 dias, numa votação, né, de maioria expressiva contra essa tese. O PT deixou a presidente na mão, esvaziando o forte argumento dela de que, voltando, ela convocaria esse plebiscito para a decisão de antecipação de eleição? Eu acho que a gente deveria, hoje sobretudo, né, ter um pouco de cautela, quando não estou dizendo que nós dois, estou falando da opinião pública em geral, com relação à conduta do PT, né? Porque o PT hoje é uma espécie de fera ferida. Ele está machucado por várias coisas, está vivendo num quadro de muita pressão, muita tensão e, portanto, tudo aquilo que é característica do partido, ou seja, as correntes, as diferenças de opiniões, vêm à tona e acabam, digamos assim, por complicar a própria resposta que o partido dá, né? Agora, senhor, falando no PT, o PT não parece unido. Não o PT não está unido no enfrentamento dessa dura realidade, tanto pelos efeitos da Lava Jato, né, as consequências que atingiram fortemente o partido, como o impeachment da Dilma. Agora, o que levou essa fragmentação partidária, né, no PT? Foi a conquista do poder aliada a desgaste do poder? Ou foi uma falta de consistência a fragilidade ideológica do Partido dos Trabalhadores? Aí também eu diria, eu acho que o ou aí deveria ser substituído por um e. Eu acho que foram as duas coisas. Porque todo mundo sabe, né, um dito, digamos, popular isso, que o poder desgasta. O poder, ele tem uma parte dele que acarreta ônus para quem o exerce. Né? Sobretudo no caso de um partido que ficou durante 12 anos, 3 mandatos sucessivos, no exercício do poder central e se desgastou com isso. Agora, se desgastou em parte de forma natural, pelo próprio desgaste do poder, e também porque errou, digamos assim, no encaminhamento de certas questões dentro do governo, sobretudo no que diz respeito às alianças. O modo como o PT fez as suas alianças foi algo que não só contrariou a história do partido, como jogou uma série de pedras no caminho do próprio partido. Ou seja, uma boa parte do impeachment, né, do processo do impeachment, deveria ser explicado justamente pelos erros cometidos na área das alianças. Certo. Né? Agora, professor, a última questão, para ouvir sobre o outro lado, Michel Temer, presidente interino. Se o impeachment for aprovado e Temer empossado presidente da República, qual vai ser o teste de governabilidade dele? Rapidamente, será o desempenho dele na viagem que ele deverá fazer imediatamente, representando o Brasil na reunião do G20 lá na China, ou será o controle da rebeldia dos aliados? Eu acho que a viagem à China, ela é ritual. Eu não acredito que ela tenha uma importância grande no jogo político e na definição do perfil que um eventual governo definitivo do Temer deverá ter. Eu acho que essa é a questão complicada. Qual vai ser a cara do governo do ponto de vista programático? Porque mesmo que ele só tenha 2 anos e um pouco de gestão, é um tempo suficiente para fazer uma série de coisas e é um tempo que requer um esclarecimento para a opinião pública e para o sistema político de modo particular das diretrizes que serão imprimidas no governo. Eu acho que até hoje a interinidade do Temer não permitiu que ele fizesse esse esclarecimento. Não permitiu, ou ele não conseguiu, ou ele não quis.
né? Então, a partir do momento em que o impeachment for fechado, ele terá que esclarecer a opinião pública de quais serão os passos que ele dará na sua gestão aí efetiva. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite a todos. Juliana.